Eu pensava que estava cercado de pessoas honestas em quem se podia confiar 100%. Mas qual foi minha decepção quando quase todo mundo me traiu em um momento? Meu melhor amigo começou a me manipular e minha esposa me traiu com esse mesmo melhor amigo. Tudo o que eu queria era retribuição. Droga, odeio lidar com empregados domésticos, reclamei com meu parceiro Jax enquanto estacionávamos em frente ao complexo de apartamentos. O mesmo aqui, cara. Vamos acabar logo com isso, ele respondeu. Em meus 23 anos na polícia, quase todos os distúrbios domésticos que lidei terminaram silenciosamente, depois de muitos gritos, ameaças e, às vezes, socos, mas raramente com prisões. Quando a polícia é chamada, uma discussão entre cônjuges geralmente se transforma em uma situação bem tensa, mas quando chegamos, os combatentes geralmente recuperam o juízo e se acalmam. Suspeito que os uniformes azul escuros e as armas podem ter algo a ver com isso. No entanto, de vez em quando as coisas dão errado e nós acabamos sendo os vilões do casal brigão. Eu já levei socos, empurrões e mordidas durante brigas domésticas antes. Eu quase preferiria enfrentar um membro de gangue com uma arma. Quando chegamos à porta do apartamento do casal, uma mulher alta e bonita com um hematoma vermelho escuro no rosto nos deixou entrar. Ela nos disse que seu namorado estava na cozinha, então deixei meu parceiro de 15 anos, Walter Jackson, com a mulher enquanto me aproximava dele cautelosamente. O homem estava parado com a porta da geladeira aberta, bebendo cerveja, e parecia um tanto atordoado. Ele tinha um ferimento no rosto. Estávamos conversando baixinho por 1 ou 2 minutos quando de repente senti uma dor aguda no músculo deltoide direito e quase simultaneamente ouvi o som de um tiro. Olhei para trás e vi uma mulher, segurando uma pequena pistola nas mãos, se preparando para atirar novamente. Naquele momento, um segundo tiro foi disparado e a mulher caiu no chão. Vocês dois estão bem? Jack gritou enquanto se aproximava. Oh merda, você foi atingido! Eu alcancei meu ombro com a outra mão. Droga, merda, droga! Eu murmurei. 23 anos na polícia e o primeiro tiro que levei foi em uma visita domiciliar. Meu braço estava latejando, mas como doía menos do que quando quebrei, eu esperava que o osso não estivesse muito danificado, se é que havia algum. O namorado me pegou uma toalha limpa de uma gaveta enquanto Jack se movia em volta do corpo morto da mulher e o chamava. Quando os paramédicos chegaram para me buscar, o namorado e eu estávamos sentados à mesa da cozinha e eu tinha completado todas as tarefas preliminares para a chamada. Enquanto os paramédicos me estabilizavam para a viagem ao pronto-socorro, Jax veio me verificar. Com tudo o que aconteceu, tive que admitir que minha adrenalina estava nas alturas, e fiquei incrivelmente agradecido que Jax salvou minha vida. Oh meu Deus, Jax! Estou feliz que você a pegou antes que ela colocasse uma segunda bala em mim, eu disse. Você salvou minha pele, amigo. Eu te devo muito. Qualquer coisa que você precisar, eu sou seu homem. Embora Jack tenha acabado salvando minha vida, ele recebeu uma suspensão de 3 dias por causar a situação em primeiro lugar. Parece que ele deixou a namorada ir ao banheiro sem escolta logo depois que chegamos ao local, e ela saiu furtivamente carregando uma pistola .22. Demorou cerca de 2 meses para eu retornar ao serviço ativo, já que a bala de pequeno calibre só raspou um osso. Mas quando voltei, Jack não era mais meu parceiro. Ele se aposentou com sua pensão depois de 25 anos no trabalho. Tentei convencê-lo a desistir, mas ele disse que estava farto de todas essas bobagens e que estava farto de ser policial. Droga! Ele não era apenas um ótimo parceiro, mas também um amigo pessoal próximo. 2 meses depois, ele se mudou para a Califórnia para se tornar um escritor. Era sempre um evento significativo quando o autor de best-sellers Walter Jackson retornava à cidade para uma visita. Uma das estações de televisão locais sempre queria conversar com seu filho favorito, e não importava onde ele fosse, as pessoas se aproximavam dele para pedir um autógrafo, muitas vezes segurando um de seus livros para ele autografar. Era um grande negócio para minha esposa, Tracy, e para mim também. Jack sempre ficava conosco durante suas visitas de uma semana, e eu normalmente tirava alguns dias de férias para que pudéssemos passar um tempo juntos, relembrar e tomar alguns drinks.
Tanto Tracy quanto eu conhecíamos Jack muito antes de nos tornarmos parceiros no Departamento de Polícia Metropolitana. Na verdade, nós três éramos amigos desde que tínhamos cerca de 5 anos e morávamos no mesmo quarteirão. Éramos praticamente os três mosqueteiros. Se você visse um de nós, os outros dois provavelmente estavam por perto. Tracy era meio moleca, então ela se juntou a nós para jogar beisebol e exército enquanto as outras meninas da vizinhança estavam brincando de boneca e se fantasiando. As coisas ficaram um pouco estranhas quando chegamos à puberdade. Tracy desenvolveu seios, e sua pequena bunda ossuda de repente preencheu seus jeans e shorts. Sua mãe achou que era inapropriado, então ela teve que parar de jogar futebol com os meninos da vizinhança. Em pouco tempo, ela começou a passar muito mais tempo com as outras meninas, se aconchegando, sussurrando e rindo. Ficou ainda mais estranho para mim quando descobri que Jack tinha convidado Tracy para ser sua acompanhante no baile de Dia dos Namorados da 8ª série. Por várias semanas antes do evento, eles estavam sussurrando e rindo muito. Então eu os peguei se beijando perto do armário de Jack no corredor da escola. De repente, eu era o estranho. Não éramos mais os três mosqueteiros. Agora eram 2 mosqueteiros e um estranho. Meus sentimentos foram muito afetados, especialmente quando eles continuaram a ser um casal depois do baile. Os dois continuaram a namorar pelo resto do 8º ano e pela maior parte do 9º ano até que Jack cometeu o maior erro de sua vida. Ele foi pego beijando Mary Lou Reagan sob as arquibancadas naquela primavera. A notícia se espalhou por toda a Robert Frost High School no final do dia seguinte. De repente, Tracy estava solteira. Eu deixei de ser quase uma pária para me tornar sua amiga reconfortante em apenas um dia. Talvez se possa dizer que me faltava orgulho, mas eu entrei para tomar o lugar de Jack no coração de Tracy em um instante. Eu nunca interferi no relacionamento deles, mas eu não hesitaria por um segundo em reivindicar o prêmio que era Tracy Watson. Em uma semana, ela era minha namorada, e eu não me sentia nem um pouco culpado por isso. Quando o caso de Jack com Mary Lou terminou um mês depois, ele tentou convencer Tracy a voltar para ele, mesmo sabendo que ela estava comigo. Essa foi a única vez que Jack e eu brigamos durante nossos anos de amizade. Quanto a Tracy, ela disse a ele que estava comigo e não tinha mais interesse nele. Depois de algumas semanas, ele pareceu aceitar a decisão dela. Ao longo dos 6 meses seguintes, ele gradualmente voltou ao nosso círculo de amigos. Jack foi meu padrinho quando Tracy e eu nos casamos 6 meses depois de nos formarmos na Michigan State University. Ele já estava na polícia há 2 anos quando entrei logo após a formatura. 8 anos depois, me tornei sargento, e ele, detetive, e fomos colocados como parceiros. Eu considerei uma ótima parceria. Infelizmente para Jack, seus relacionamentos com mulheres não duraram tanto quanto nossa parceria. Seu primeiro casamento durou apenas 3 anos, e o segundo, apenas 5. Ambos terminaram porque ele traiu. Você me conhece, Ren, eu adoro variedade. Só estar com uma mulher fica meio velho depois de um tempo, ele me disse uma vez enquanto dirigíamos pela cidade. Tracy é uma mulher maravilhosa, mas não sei como você conseguiu. Só uma mulher? Uau! Apesar de sua incapacidade de manter um relacionamento, Jack continuou sendo um bom amigo para nós dois e um tio-avô para nossos 2 filhos. Ele sempre era convidado para nossa casa nos feriados e aniversários, e ele frequentemente passava férias conosco durante os anos em que era solteiro. Ficamos todos tristes ao ver a mudança de Jack para a Califórnia, e sempre esperávamos ansiosamente por suas visitas de volta. As crianças, em particular, ficavam felizes quando ele nos visitava, porque ele sempre trazia grandes presentes, especialmente depois que se tornou um autor de sucesso. Durante os 2 primeiros dias de sua chegada em nossa casa, Jack parecia um tanto reservado. Decidi dar-lhe algum espaço, esperando que ele se aproximasse de mim quando estivesse pronto para conversar. O momento em que soube que algo estava errado foi quando ele se dirigiu a mim pelo meu primeiro nome, Mason, sinalizando que precisávamos ter uma conversa séria. Você se lembra do incidente quando intervim em uma disputa doméstica, potencialmente salvando sua vida? Ele perguntou baixinho uma noite enquanto estávamos sentados juntos na sala de estar, com Tracy preparando o jantar na cozinha. Como eu poderia esquecer?
Você traz isso à tona toda vez que nos visita ou nós o visitamos, eu respondi, rindo da nossa piada recorrente. Bem, eu preciso sacar aquele favor que você me deve, ele disse, inclinando-se para mais perto de mim em sua cadeira. Estou morrendo, Mason. É real. O médico disse que me resta cerca de 1 ano. Há um tumor inoperável no meu cérebro. Examinei seu olhar atentamente. Jack tinha um talento para brincar, mas a sinceridade em seus olhos me garantiu que ele não estava me levando para uma armadilha. Que assistência você precisa de mim? Perguntei com a maior seriedade que já transmiti a alguém. Pretendo embarcar em uma jornada final ao redor do globo, riscando itens da minha lista de desejos, e pretendo documentar isso em um livro final. Gostaria que Tracy me acompanhasse, compartilhando minhas aventuras e auxiliando com a transcrição, ele explicou. Espere um segundo. Parecia que ele estava pedindo permissão para levar minha esposa em uma última excursão global antes de falecer. Certamente ele não podia estar falando sério. Lembra quando você disse qualquer coisa que você precise? Eu sou seu homem, ele me lembrou. Minha cabeça girava. Meu estômago se revirou como se eu tivesse levado um soco. Você está falando sério? Murmurei. Eu nunca prometi minha esposa a você. Não é algo que eu poderia ou faria. Eu já falei com ela, Ren. Ela entende o que isso significa para mim e ela concordou, Jack disse, seu tom calmo, mas resoluto. Não, absolutamente não. Não me importa o que ela disse, você não vai levá-la com você. Eu poderia ter prometido qualquer coisa a você, mas isso não se estende a ninguém, eu insisti. Isso é absurdo. Mas você me fez uma promessa, Jack protestou. Depois que salvei sua vida, você disse que me daria tudo o que eu pedisse. Sei que é um pedido grande, mas só me resta 1 ano. Depois disso, terei partido e ela poderá ser sua para sempre. Você ao menos ouviu a si mesmo? Eu prometi qualquer coisa a você, não a ninguém. Não vou entregar minha esposa por 1 ano, não importa as circunstâncias. Sinto muito que você esteja morrendo, mas não vou sacrificar minha esposa por você ou por qualquer outra pessoa, eu disse, minha voz ficando mais alta. Você fez uma promessa a ele, Ren, não importa o quanto tente justificar. E já que ele está morrendo, pretendo honrar essa promessa, Tracy interrompeu, parada na porta com as mãos nos quadris. Eu encontrei o olhar furioso da minha esposa. Isso nunca iria acontecer. Nunca imaginei que ele me pediria para desistir de você por 1 ano. Isso está além de qualquer coisa que eu poderia ter previsto. Mas eu nunca fiz nenhuma promessa a ele sobre ninguém, eu discuti com Tracy. Eu não vou deixar você fazer isso. Você não me controla, eu vou embora, Tracy praticamente gritou comigo antes de sair furiosa da sala. Por que você salvou minha vida se estava planejando arruiná-la mais tarde? Perguntei a Jax. Não vou arruinar sua vida, Ren, ele respondeu. Sempre amei Tracy. Eu nunca deveria tê-la deixado ir todos aqueles anos atrás. Ela merece compartilhar minha aventura final. Você sabe que eu a trataria bem. E então, comigo fora, ela seria toda sua novamente. Completamente. Não posso concordar com isso, Jax. Não vou te dar minha esposa por 1 ano, mesmo que você vá embora depois. Se você não estivesse morrendo e tivesse me pedido isso, eu te mataria, eu rosnei. Você me conhece melhor do que ninguém, Jax. Por que você pensaria que eu deixaria você pegar Tracy emprestada por 1 ano? Por que você me conhece melhor do que ninguém, Ren? Você sabe que eu cuidaria dela e a respeitaria. Eu nunca a forçaria a nada degradante ou contra sua vontade. Então eu iria embora. Para sempre. E você não teria que se preocupar comigo voltando para ela no futuro, ele disse de uma forma mais profissional do que eu esperava, embora seu tom não fosse influenciar minha decisão de forma alguma. Eu sugeri a Jax, com suas finanças, por que não considerar contratar uma acompanhante de luxo ou uma celebridade menos conhecida? Jax respondeu firmemente, você está perdendo o ponto, Ren. Estou morrendo, morrendo. Esta é minha última chance. Quero fazer valer a pena. Ele continuou, lamento não ter perseguido Tracy anos atrás.
Ela sempre foi a única para mim, e ela está aberta a isso. Deixe-me ter este pedido final. Eu entendo que é um grande pedido, mas ficaria estritamente entre Tracy, você e eu. Ninguém mais jamais saberia. Eu saberia, Jax. Não sou assim. Eu me importo com você como um irmão, mas não posso dividir minha esposa. Jax rebateu. Ei, mano, não tenho certeza se você está dando as ordens aqui. Percebi que não estava no controle da situação, mas esperava que Tracy entendesse minha perspectiva quando tivéssemos a chance de conversar. Apesar de me sentir desconfortável com Tracy e Jax falando pelas minhas costas, acredito que ela seria razoável, certo? Cerca de 10 minutos depois, Tracy declarou que o jantar estava servido. Ela e Jax gostaram da refeição e foram uma companhia alegre, aparentemente por minha causa, enquanto eu sentia que estava enfrentando uma desgraça iminente. Eles brincaram a noite toda enquanto eu fingia interesse na televisão. Apesar das tentativas de Jax de me envolver na conversa, permaneci focado no meu desânimo. Por volta das 21 horas, Tracy deu a entender que era hora de conversarmos, anunciando que estava pronta para dormir. Quando entrei no quarto, Tracy estava deitada na cama. No entanto, seu gesto quando ela deu um tapinha no colchão indicou sua intenção de me convencer à sua maneira. Preferindo manter minha postura, fiquei vestido e sentei na cadeira mais próxima. Boa tentativa, baby, mas estou resolvendo isso com meu intelecto, comentei. Ela resmungou, mas parou por um momento antes de falar urgentemente. Ele está morrendo, hein? Nosso amigo mais antigo. Ele está morrendo. Eu tenho que fazer isso, Tracy disse, olhando para ele desafiadoramente. Você vai fazer isso sozinho? Eu objetei. Essa não deveria ser uma decisão que tomamos juntos como um casal? Eu perguntei. Este é meu corpo, minha decisão, ela declarou em um tom firme. Nossos votos, Tracy, eu disse. Os juramentos que você conscientemente quebra pertencem a nós. Isso não justifica meu envolvimento? Suas bochechas coraram, reconhecendo o peso dos meus argumentos, e ela desviou o olhar, admitindo que não esperava tal confronto. Eu nunca fui infiel a você, hein? Eu nunca sequer pensei sobre isso. Mas essa situação é diferente. Ele está morrendo, e ele é nosso amigo mais antigo. Não seria sobre amor. Seria eu oferecendo meu corpo para dar conforto ao nosso amigo mais velho em seus últimos meses, ela explicou. Então agora você é Florence Nightingale. Literalmente. Isso é patético, querida, gritei. Você está planejando dormir com todos os amigos moribundos de agora em diante? Ela rosnou para mim, então respirou fundo e continuou. Posso oferecer conforto a ele e ajudá-lo com seu último livro. Eu vou fazer isso, quer você concorde ou não. Podemos discutir isso depois que ele for embora, ela declarou. Era exatamente o que eu esperava. Não havia espaço para debate. Ela havia tomado a decisão por nós dois. Tudo o que restava eram as lágrimas. Perguntei sobre as crianças, eu disse. E elas? Elas não precisam saber de nada, exceto que estou ajudando o tio Jax, ela respondeu bruscamente. Você está brincando comigo? Eu exclamei. Nossos filhos não são ingênuos. Eles vão me perceber como fraco por deixar a mãe deles vagabundear pelo mundo com nosso melhor amigo. É desrespeitoso o suficiente que você esteja fazendo isso. Não vou deixar que pensem que sou um capacho. Vou contar a verdade e deixar que eles entendam. Você não pode fazer isso. Eles vão pensar que sou promíscua. Como você chamaria uma mulher que embarca em uma jornada de 1 ano com um homem que não é seu marido? Questionei. Mas é diferente. Ele está com uma doença terminal. Eu estaria fornecendo conforto, ela argumentou. Chame do que quiser. Se você fizer isso, eu vou te chamar de promíscuo, pura e simplesmente, eu disse. Você prometeu alguma coisa a ele, ela lembrou. Boa tentativa. Eu prometi a ele qualquer coisa, não a ninguém, retruquei. Mas parece que vocês dois discutiram isso extensivamente. E eu fiquei de fora.
Faça o que você sente que deve, mas lembre-se de que há consequências para as ações, concluí. No dia seguinte, fiz outra tentativa com Jacques. Cara, somos amigos há 5 décadas. Não me coloque nessa posição com Tracy, eu implorei. Vai ficar tudo bem, Ren. Ela não tem os mesmos sentimentos por mim que tem por você, Jacques tranquilizou. Você é o marido dela. Eu sou apenas um amigo. Ela me vê como um bom amigo, mas o amor dela por mim não chega nem perto do que ela sente por você. Ela retornará para você completamente. Eu desaparecerei em uma memória. Espero que seja uma memória querida, mas apenas uma memória. Mas e se eu não estiver aqui quando ela voltar? Questionei. Você não seria tolo o suficiente para abandoná-la quando ela retornar? Jacques respondeu sem hesitação. Você a adora. Vocês dois estão casados há uma eternidade. E isso não vai durar muito. Eu vou embora. Morta. E ela será sua novamente. Apenas me conceda isso, Ren. Por favor. Balancei a cabeça, levantei-me do assento e fui embora. Naquela noite, assim que começamos o jantar, ela se lançou em mim na mesa, com Jacques sentado bem ali. Parecia que ela pensou que, já que eu não seria influenciado por sua persuasão, eles poderiam se unir contra mim durante a discussão. Não há divórcio acontecendo, Ren, Tracy afirmou. Você me ama, e no fundo você sabe disso. Eu te amo, e você sabe disso também. Além disso, Jacques é nosso amigo mais antigo, e ele é doente terminal. Estamos fazendo isso por ele. Não posso me comprometer com isso, Tracy. Não concordo com isso. Nem um pouco, retruquei. Nos 2 dias seguintes, tivemos vários outros debates como esse. Então, no terceiro dia, uma limusine parou na nossa garagem, e Jacques e Tracy desceram as escadas com 2 malas cada. Não me ofereci para ajudar com a bagagem deles. Então esse é o plano, hein? Eu perguntei. Minha esposa e meu suposto melhor amigo vagabundeando pelo mundo, brincando de casinha, enquanto eu estou aqui para desempenhar o papel de marido obediente e corno. Talvez se eu tiver sorte, você encontre sua morte mais cedo do que o previsto. Jacques visivelmente estremeceu com minhas palavras. Minha esposa me lançou um olhar furioso. Nunca pensei que você pudesse se rebaixar tanto e ser tão cruel, ela exclamou. E eu nunca imaginei que você me trairia, e você, um conspirador, eu retruquei, mudando meu olhar de Tracy para Jacques. Tracy parecia querer retrucar, mas Jacques interveio com um aceno de cabeça. Não precisa ser assim, Ren, Tracy implorou. Sim, respondi, quase inaudível. Com isso, ela seguiu Jacques para fora da porta. Tracy e eu nunca havíamos nos separado sem um beijo de despedida até então. Agora ela estava partindo por um ano para cumprir vários papéis, esposa, companheira, sedutora, secretária, cuidadora, para minha antiga melhor amiga, e eu nem recebi um beijo na bochecha. Foi um lembrete gritante do meu lugar na vida dela agora. Você se lembra da era da guerra contra substâncias ilícitas da década de 1960? Bem, caso você não tenha notado, nós não queríamos isso. Em vez disso, os legisladores decidiram capitular. Apesar da legalização de mais substâncias, o crime relacionado a substâncias proibidas persiste. Estávamos perto de uma grande apreensão de pó branco que teria parado o comércio em nossa área por um tempo. Como resultado, minha carga de trabalho aumentou drasticamente na semana seguinte. Como ninguém estava me esperando em casa, pude me dedicar inteiramente ao trabalho, o que me poupou de pensar na partida de Tracy e Jacques. Já faz 5 dias que eles partiram, e ainda não recebi nenhuma mensagem da minha ex-esposa. Admito que também não a procurei, mas, por outro lado, não fui eu quem a deixou. Ei, pai, como vai? Minha filha Estela perguntou quando me ligou enquanto eu assistia TV naquela noite. Você já sente falta da mamãe? Não exatamente, querida. Não sinto falta da sua mãe especificamente, mas sinto falta de ter outra pessoa por perto à noite. Estou pensando em ter um cachorro para companhia, respondi. Você acha que ela vai ficar fora por um ano? Você acha que o tio Jacques tem tanto tempo assim? Ela perguntou.
A essa altura, a linha do tempo do tio Jacques não me preocupa muito, e sua morte não alteraria o estado do nosso casamento de qualquer maneira. Espera, o quê? Você está falando sobre divórcio? Mas a mamãe disse que você concordou em deixá-la ajudar o tio Jacques. Estela exclamou. Sério? Foi isso que ela te disse? Eu questionei. Vamos, Estela. Você me conhece melhor do que isso. Eu não permitiria que sua mãe se divertisse com o tio Jacques nem por alguns dias, muito menos por um ano. Você acha que ela vai ter um caso com ele? Eu pensei que ela só iria ajudá-lo com seu livro e seus medicamentos, sabe, como uma assistente, ela disse. Fiquei surpresa com o quão desavisada minha filha de 32 anos parecia. Ele não precisa que sua mãe cuide dele e anote seus remédios, Estela. Vamos ser realistas, respondi. Por sólidos 10 segundos, não houve nada além de silêncio do outro lado da linha até que ela finalmente sussurrou. Sim, certo. Sinto muito, pai. Eu também, baby. Eu também, murmurei em resposta. 2 dias depois, minha esposa ligou e não foi um bate-papo animado para colocar a conversa em dia. Seu bastardo! Você disse à nossa filha que eu sou promíscuo, ela gritou comigo pelo telefone. Estou me virando bem, Tracy. Estou indo bem sem você. Espero que esteja aproveitando sua viagem, retruquei incisivamente. Ouvi-a respirar fundo. Era o que ela dizia quando estava com raiva, mas ela sabia que estava errada. Como você está mesmo? Ela perguntou, parecendo frustrada. Você está comendo direito, cuidando de si mesmo? Obrigada pela preocupação, mas você sabe que não se importa nem um pouco comigo. Então o que te deixou tão nervoso? Eu perguntei. Você me chamou de promíscuo com nossa filha. Como você pôde fazer isso, Ren? Ela exigiu. Eu não contei à nossa filha que você era promíscua, eu esclareci. Eu só contei a verdade sobre o que você estava fazendo com Jacques, depois que você definitivamente mentiu para ela. Eu não menti, Tracy interrompeu. Eu simplesmente não contei tudo a ela. Uma mentira por omissão ainda é uma mentira, Tracy, eu a lembrei. Eu antecipei o silêncio que se seguiu. Eu disse a Tracy, embora eu não vá divulgar suas ações para o mundo, eu também não vou mentir por você, especialmente para nossos filhos. Se você está se sentindo culpado, talvez não devesse estar fazendo isso. Ótimo, agora você é minha consciência e meu marido, ela retrucou sarcasticamente. Bem, tenho certeza de que podemos lançar um desses títulos bem rápido, eu retruquei. Nós conversamos sobre isso, sem divórcio, Tracy insistiu. Não, você falou, eu escutei, não foi uma discussão, eu apontei. Não ouvi nenhuma resposta ou barulho, então presumi que ela desligou. Essa é uma das maiores desvantagens dos celulares, pensei. Na noite seguinte, recebi um telefonema inesperado do meu ex-melhor amigo. Inicialmente, pensei em ignorar completamente ao ver o identificador de chamadas, mas optei por atender e gravar a conversa. Vamos lá, Ren, você sabe que não precisava fazer isso com Tracy, ele começou assim que atendi. Como se você tivesse o direito de me dar um sermão, você não precisava roubar minha esposa, respondi calmamente, lutando para manter minha raiva sob controle. Mas já que você fez isso, ela deveria ter tido a decência de contar a verdade para Estela. Toda a verdade, não uma versão higienizada para fazê-la parecer boa. Ela é promíscua, não importa como você a interprete, Jacques, e você é quem encorajou esse comportamento. Ouviu soltar um suspiro pesado. Que parte de estou morrendo você não entendeu? Não estarei por perto em um ano e vocês dois estarão se aconchegando no sofá, provavelmente esquecendo do seu velho amigo, ele disse. Não vou roubá-la, só vou pegá-la emprestada por um tempo enquanto embarco em uma viagem final da lista de desejos ao redor do mundo. Você negaria a ela essa oportunidade, especialmente porque eu sei que você não pode pagar, ele questionou. Sim, eu negaria porque sou egoísta, ela é minha esposa, e se eu não posso pagar para levá-la em uma viagem ao redor do mundo, ela não pode se vender por isso, eu retruquei. Quando você se tornou uma reclamante tão hipócrita, ele retrucou. Boa noite, Jacques. 2 noites depois, recebi uma mensagem de texto da minha esposa.
Continha uma foto dela em um biquíni revelador, ostentando um bronzeado profundo e segurando uma bebida espumosa. Depois de ler rapidamente a mensagem que a acompanhava, descobri que ela estava aproveitando seu tempo nas praias de Portugal e Espanha. Ela mencionou que tentaria me manter atualizado sobre sua grande aventura. Não pude deixar de pensar em quão generosa ela era, no entanto, escolhi não responder. Aparentemente, ela também mandou mensagem para nossos filhos porque ambos mencionaram ter recebido fotos dela durante nossas ligações no dia seguinte. Pelo menos Stella pareceu um pouco chateada quando falamos. Como policial, você encontra pessoas de várias profissões, incluindo muitos advogados. Pessoalmente, não tenho tantos problemas com eles quanto alguns, embora eu tenha um tesouro de piadas de advogados. Advogados, assim como jornalistas, são necessários, mas é melhor mantê-los à distância, se possível. No entanto, naquele momento da minha vida, eu precisava de um bom advogado, então procurei meu amigo, o promotor público, e pedi uma recomendação com base em sua própria experiência de divórcio. Vila Carras deve ter sido deslumbrante em seu auge, pois ela ainda exalava graça e charme em seus 60 e poucos anos. Vestida com um elegante vestido de suéter preto durante nosso primeiro encontro, minha atenção não pôde deixar de se desviar para ela. No entanto, consegui desviar meu olhar do cativante colar de ouro adornando seu pescoço, que flertava provocativamente com o decote de seu traje. Seus penetrantes olhos azuis de aço brilharam enquanto ela estendeu um firme aperto de mão, me dando as boas-vindas em seu espaçoso escritório. Alex Middleton fala muito bem de você, o que lhe rende alguns pontos no meu livro, ela comentou enquanto gesticulava em direção a um assento em sua mesa de madeira. Como posso ajudá-lo? Determinada a não sucumbir a nenhuma distração, concentrei-me apenas em seu olhar intenso enquanto relatava minha situação. Acenos simpáticos e anotações atentas acompanharam minha narrativa. Há alguma criança envolvida para algum de vocês? Ela perguntou. Não, eles estão todos crescidos e independentes, sou só eu agora. Bem, só eu, admiti, sentindo uma pontada de autoconsciência. Nunca antecipei nada assim. Eu a amei de todo o coração e ela foi embora com ele. A doença dele não a absolve de nossos votos. Ela é minha esposa e eu não guardo um pingo de culpa. Nosso compromisso um com o outro não veio com uma cláusula para amigos moribundos, afirmei firmemente. Informei a Sra. Carras sobre minha urgência em ter Tracy atendida prontamente. Eu podia discernir sua contemplação enquanto ela olhava para mim. Ela explicou que sem um local específico, atender Tracy seria árduo e custoso. Preciso conduzir algumas investigações, mas acredito que seja sensato você adotar uma abordagem mais paciente e deixar os eventos se desenrolarem naturalmente. Os procedimentos legais não podem prosseguir enquanto ela estiver no exterior, dando a você tempo suficiente para servi-la. Na verdade, desaconselho isso até que ela volte para casa. Achei seu comportamento indiferente e desconcertante, embora seu comportamento se tornasse duro quando ela sorria, enviando um arrepio pela minha espinha enquanto ela fazia anotações em seu bloco. Enquanto isso, as crianças e eu recebíamos textos esporádicos e fotos de Tracy de vários lugares. Olhei para eles, mas me abstive de responder. Eu sabia que as crianças tinham começado a se corresponder com ela, mas elas mantiveram suas trocas privadas, talvez para poupar minha dor. Embora eu me sentisse traída, eu entendia que Tracy ainda era a mãe delas e manter contato era importante para elas. Naturalmente, eu presumi que as mensagens e fotos de Tracy eram tentativas de manter nossa conexão. No entanto, ela enviar fotos retratando ela e Jax como um casal feliz só alimentou meu ressentimento. Imagens dele se abraçando ou dela sentada no colo dele, sorrindo, não fizeram nada para promover proximidade ou perdão da minha parte. Notei uma mudança na escolha de anéis de Tracy em sua mão esquerda, diferente das alianças de noivado e casamento que eu tinha dado a ela anos atrás. Essa percepção surgiu em mim quando vi uma foto dela e Jack juntos, onde ela segurava uma taça de champanhe. Ampliando a foto, examinei-a de perto e não pude deixar de expressar minha frustração em voz alta, embora, felizmente, nem Tracy nem Jax estivessem presentes para testemunhar, poupando-me de potenciais problemas legais.
Ocasionalmente, Tracy ou Jax deixavam mensagens de voz, reiterando sua crença de que o tempo de Tracy com ele era especial e que ela voltaria para mim assim que Jax estivesse fora de cena. Tarde demais, eu murmurava para mim mesmo ao ouvir essas mensagens. Uma tarde, minha filha mais nova, Lori, me ligou chorando enquanto eu estava de plantão. Eu estava em um Dunkin' Donuts tomando uma xícara de café e comendo alguns donuts quando a ligação dela chegou. Sim, o estereótipo sobre policiais e donuts existe por um motivo. Lori me informou que a saúde do tio Jax havia piorado consideravelmente. Tracy estava entrando em contato para manter as meninas atualizadas e buscar apoio, já que sua confidente habitual também era a que estava ameaçando se divorciar de sua traição. Mamãe ligou para dizer que o tio Jax provavelmente não tem muito tempo de vida. Eles provavelmente terminarão sua turnê mundial em breve e se estabelecerão em uma cidade grande com boas instalações médicas, talvez em algum lugar que ofereça cuidados paliativos. Lori chorou. Mamãe estava em lágrimas. Ela perguntou se poderíamos voar para encontrá-los quando eles escolhessem um hospital. O tio Jax vai cobrir o custo dos ingressos. Nós somos basicamente a única família dele, sabia? Era uma vez, querida, nós éramos muito próximos, mas aqueles dias acabaram quando sua mãe foi embora com Jax. Isso, nós, de que você está falando, não me inclui mais, eu respondi. Você não pode estar falando sério, pai, Lori lamentou. Ele é seu melhor amigo. Vocês dois são amigos há muito tempo. Ele é o melhor amigo da mamãe também. Você não pode ser tão vingativo. Observe-me, eu disse. Você sabe que a mamãe esteve envolvida com o tio Jax durante toda a viagem, certo? Sim, papai. Stella me contou logo depois que eles partiram. Imagino que você tenha contado a Stella, Lori disse, e isso não te incomoda. Sua mãe sendo íntima do tio Jax? Eu engasguei, minha voz falhando. Houve silêncio do outro lado da linha, exceto por Lori chorando baixinho. Minha esposa, que é sua mãe, teve um caso com meu antigo melhor amigo durante a viagem. Tanto ela quanto ele me desrespeitaram porque queriam, usando a desculpa de que ele está morrendo para justificar suas ações. Ela nunca teve meu consentimento, nem minha ajuda, nem qualquer arranjo para quebrar nossos votos de casamento. É aí que a história termina. Nossa, pai, é incrivelmente cruel, minha filha comentou. Naturalmente, eu não acompanhei minhas filhas quando Tracy as contatou uma semana depois para contar que Jax estava hospitalizado no Japão e tinha muito pouco tempo de vida. 6 dias depois, Stella me ligou para me informar sobre seu falecimento e que eles retornariam aos Estados Unidos em 2 dias. Jax já havia providenciado o funeral, e estava marcado para 2 dias após o retorno deles. Eu me senti desconfortável com a atitude indiferente da minha advogada em relação ao processo de divórcio quando a informei sobre o retorno iminente da minha esposa para casa. Você acredita em mim, hein? O que é? Ela perguntou. Se sim, então siga meu conselho. Abstenha-se de iniciar os procedimentos de divórcio até o anúncio do testamento de Jax. Não preciso de um centavo do dinheiro daquele bastardo, comecei a gritar, mas ela me cortou. Eu entendo, Ren, ela respondeu calmamente. Mas você quer retribuição, e eu posso te ajudar com isso. Você confia em mim? Eu não conseguia compreender tudo o que se passava na mente afiada dessa mulher, mas por algum motivo eu confiava nela. Suponho que só o tempo poderia revelar suas intenções. Eu encontrei a família no aeroporto. Abracei minhas filhas calorosamente, mas quando Tracy tentou me abraçar, eu a parei com um braço rígido. Ela disse ao colidir com minha mão. Ren, já fazendo há mais de 11 meses desde a última vez que nos vimos. Você não pode ser tão distante, pode? Ela questionou, com lágrimas brotando em seus olhos. Eu posso ser tão distante. Eu testemunhei minha esposa ir embora com outro homem, tendo intimidade com ele por cerca de 1 ano até sua morte, eu retruquei bruscamente. Você ainda está fixada nisso? Ela choramingou. Era meramente uma conexão física com um amigo próximo. Eu não tinha sentimentos por ele como tenho por você. Eu estava consolando ele. Ele estava morrendo, seu bastardo. Você continua dizendo a si mesmo essa fantasia, eu retruquei.
O funeral e o enterro aconteceram localmente. Como Jack serviu na polícia por 25 anos, seus colegas compareceram em grande número, e ele recebeu honras totais de enterro. A mídia local cobriu o evento extensivamente, com até mesmo algumas equipes de notícias nacionais presentes. Nosso chefe de polícia, Rob Guilford, viu-se cercado pela imprensa em busca de uma história. Ele recorreu a mim, ex-parceiro de Jacques, para lidar com a imprensa e seus pedidos. Recusei imediatamente e expliquei o porquê. Apenas uma outra pessoa na força sabia sobre a traição da minha esposa, então Rob ficou quase tão chocado quanto eu quando revelei. Sinto muito mesmo, Ren. Eu não tinha ideia. Eu não teria perguntado se soubesse. Rob se desculpou. Eu entendo, chefe. Significaria muito para mim se você pudesse manter isso em segredo por um tempo. Vou pedir o divórcio muito em breve, informei a ele. Estou surpreso que você ainda não tenha feito isso, ele comentou. E também estou surpreso que você não tenha tomado medidas mais drásticas contra sua ex-parceira. E sua esposa. Eu não sou desse tipo de coisa, eu assegurei. Mas também não gosto da ideia de chuveiros de prisão. Ex-policiais geralmente não se dão bem lá dentro, sabe? Como seu antigo parceiro, a responsabilidade de fazer o elogio fúnebre caiu sobre mim. Minha esposa estava compreensivelmente ansiosa, imaginando o que eu poderia dizer. Enquanto eu trabalhava no meu discurso em casa, Tracy pairava por perto, claramente desconfortável. Não se preocupe, Tracy. Não vou expor vocês dois como os indivíduos enganadores que se tornaram, declarei sem rodeios. Não por ele ou por você, mas pelo bem dos nossos colegas. Eles não devem se envolver em suas ações duvidosas. Embora a raiva brilhasse em seus olhos, Tracy percebeu que era melhor não me provocar mais e recuou. A reunião após o funeral ocorreu no clube de amigos local. Fotografias de Jacques montadas em cavaletes adornavam a sala, exibindo momentos de sua carreira policial e seu sucesso posterior como escritor e figura pública. Tracy sugeriu usar uma foto que ela tirou de Jacques enquanto ele escrevia durante a viagem deles. Mas eu rejeitei firmemente a ideia. A menos que você tenha fofocado sobre suas escapadas, apenas 2 colegas sabem a verdade sobre sua conduta desonrosa, e eles não vão expor você por respeito a mim. Você me traiu. Não vou permitir que me diminua mais, afirmei. Tracy e as meninas ficaram chocadas quando a informei que ela ficaria em nosso quarto de hóspedes quando voltássemos para casa. Uma semana depois que ela foi embora, eu tinha realocado todos os seus pertences do quarto principal. Inicialmente, todos eles se opuseram, mas seus protestos cessaram quando ameacei deixá-los em um ponto de parada. Estou morando sozinho há quase 1 ano desde que minha amada esposa me deixou por outro homem, expliquei. Minhas queridas filhas me visitaram por alguns dias, mas na maior parte do tempo fui só eu. Tive a liberdade de ir e vir como eu quisesse, vivendo a vida nos meus termos. Enquanto isso, você estava viajando pelo mundo. Bem-vindos de volta à realidade. Como vamos nos reconectar se nem estamos dividindo uma cama? Tracy lamentou. Precisamos reconstruir o que tínhamos. Você continua dizendo isso, mas depois de todo esse tempo, você ainda não entendeu que isso nunca iria acontecer, eu respondi. Você destruiu nosso casamento tendo um caso. O tio Jacques estava morrendo, pai. Stella começou, mas eu a interrompi. Alguma de vocês contou a verdade aos seus maridos sobre o que sua mãe estava fazendo durante o ano longe do nosso casamento? Eu perguntei incisivamente. Quando não recebi resposta, continuei. Por que não, moças? Por que vocês sabem que seus maridos não aprovariam? Por que não há como nenhum deles deixar qualquer um de vocês fazer o que sua mãe fez? Por que é aceitável que minha esposa se comporte como uma garota de virtude fácil, mas não para suas esposas? Nós dirigimos em silêncio durante a maior parte do restante da viagem até que informei Tracy sobre os novos arranjos para dormir. As filhas retornaram para seus maridos alguns dias após o funeral de Jacques. A casa ficou tão quieta quanto quando eu estava sozinho. Eu tinha me acostumado ao silêncio na minha solidão, então não vi razão para interromper minha rotina agora que Tracy estava de volta em casa, especialmente porque eu não tinha nada construtivo para dizer a ela.
Continuei a preparar minhas próprias refeições e recusei quando Tracy cozinhou. Isso é completamente absurdo, ela gritou 5 dias depois quando eu mais uma vez ignorei seu convite para jantar. Sim, tenho quase certeza de que eu disse isso algumas vezes também depois que você foi embora para aproveitar sua promíscua turnê mundial. E antes que você diga de novo, sim, eu sei que ele estava morrendo. E daí? Não deu a nenhum de vocês o direito de fazer o que fizeram. Foi só uma desculpa esfarrapada para vocês dois se envolverem em infidelidade aberta. Parem de tentar justificar isso como algo honroso. Não havia nada de honroso em você me trair com Jax. Não pude deixar de notar que Tracy nunca se desculpou por seu caso. Ela não demonstrou nenhum remorso por suas ações. Ela poderia realmente ser tão delirante, tão egocêntrica? Quase um ano viajando pelo mundo com outro homem me deu todas as respostas de que eu precisava. Jax, sem família próxima e ciente de sua morte iminente, organizou seu espólio e preparou seu testamento com antecedência. A leitura foi agendada apenas 3 semanas após seu funeral, com convites exclusivos estendidos apenas aos meus familiares. Presumi que nós, ou pelo menos Tracy e suas filhas, provavelmente herdaríamos a maior parte de seu patrimônio, que estimei valer vários milhões de dólares. Apesar da minha relutância, informei meu advogado que não tinha intenção de aceitar nada de seu dinheiro, acreditando que Tracy o havia ganho por meios questionáveis. No entanto, fui aconselhado a comparecer à leitura e me abster de falar, independentemente do resultado. Prometa-me, Ren. Prometa-me que não vai proferir um único comentário depreciativo durante a leitura. Guarde qualquer preocupação para o nosso encontro no dia seguinte, Vila insistiu. Relutantemente, concordei, mas somente após alguma hesitação. As crianças voltaram para casa para a leitura do testamento, deixando nossa casa movimentada com cônjuges e netos. Tracy sugeriu que ela voltasse para o meu quarto para dar espaço para os netos no quarto de hóspedes, mas rejeitei a ideia imediatamente. Eu não ia deixá-la usar a intimidade para manipular seu caminho de volta para minha vida. Durante a leitura, não fiquei surpreso ao saber que Jax havia deixado um fundo fiduciário de $1 milhão para cada uma das minhas filhas. Elas o viam como um tio, e ele sempre foi generoso com elas ao longo dos anos. Ele também doou $1 milhão para o United Way da nossa comunidade e outro $1 milhão para o Street Jude Children's Research Hospital. Tracy parecia ansiosa com cada anúncio de legados menores, mas eu permaneci inalterado. O advogado que representava o espólio então revelou que a próxima alocação incluía os ativos restantes do espólio de Jax, $8,4 milhões, e sua residência perto de Sacramento. Para minha surpresa, foi designado para mim. Tracy expressou sua alegria com um grito agudo, enquanto eu estava sentado à mesa de conferências em um estado de descrença. Embora eu quisesse falar, lembrei-me da promessa que fiz a Tvila e optei por permanecer em silêncio. Tracy tentou me abraçar, mas parou ao notar minha expressão severa. O advogado interveio, colocando um envelope em minha mão, apesar da minha tentativa de resistir. Você realmente deveria ler isso, Sr. Rainwater. Pode alterar sua perspectiva sobre certos assuntos, ele insistiu. As crianças me envolveram em abraços e lágrimas, enquanto o cunhado do meu genro sorria largamente. Tracy sorriu de alegria. Tudo parecia surreal, como um pesadelo. Sabendo que eu precisava lidar com a situação, convidei todos para jantar, cortesia da minha nova riqueza. Durante a refeição, fiquei quieto na mesa, sem saber se alguém realmente se importava em ouvir meus pensamentos. No entanto, todos pareciam contentes o suficiente. O encontro com Tvila foi realmente esclarecedor, assim como Tracy havia reagido no dia anterior. Tvila não conseguiu conter sua excitação ao saber que Jax havia deixado a maior parte de sua fortuna para mim. Para você? Não para você e Tracy? Tvila perguntou, seu tom repentinamente grave. Sim, só para mim. Isso realmente importa? O que é meu é dela. E o que é dela é meu, certo? Eu respondi. Não exatamente. Apesar de ser casada, a herança foi designada especificamente para você. O que significa que você, não você e seu cônjuge, tem controle total sobre esses fundos, ela explicou. Espere, eu interrompi.
Então você está dizendo que eu posso decidir? Só eu? O que fazer com esse dinheiro? Exatamente. E já que você expressou o desejo de não ficar com ele, você pode doá-lo. Mas lembre-se, você precisará pagar impostos sobre ele primeiro. Lembra quando eu aconselhei você a adiar o pedido de divórcio? É por isso. Você pode doar o dinheiro. Mas se você tivesse entrado com o pedido de divórcio, ele teria sido considerado propriedade conjugal e dividido igualmente. Então pague seus impostos, faça suas doações, e então, 6 meses depois, prossiga com o divórcio. Você ainda precisará dividir quaisquer bens restantes, mas a herança estará fora de questão até lá. Isso parece um plano? Vila perguntou, exibindo um sorriso sedutor. Ah, e você sabia que há um fundo administrado por um grupo privado no estado que auxilia as viúvas e filhos de policiais mortos em serviço? Brilhante! Absolutamente brilhante, exclamei, genuinamente impressionado. Sim, e talvez você devesse tirar férias por conta própria para que ninguém possa localizá-lo até que você a tenha servido. Venda a casa, acerte os impostos e use esse dinheiro para financiar sua fuga, ela sugeriu. Como você sabia que ele deixaria a maior parte para mim em vez de para nós dois? Perguntei. Não sabia, mas parecia uma suposição lógica para mim com base no que você me contou sobre ele. Imaginei que ele se sentiria tão culpado por você que deixaria o dinheiro somente para você como um gesto, supondo que você o dividiria com sua esposa no divórcio que ele antecipou, Vila explicou triunfantemente. Ele nunca imaginou que você teria a inteligência ou a paciência para fazer isso. Consegui fazer isso discretamente graças a Vila e a um especialista em impostos que ela recomendou. Algumas semanas depois, voltando do trabalho para casa, vi Tracy absorta em seu telefone, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela rolava as fotos, aparentemente consumida pela tristeza. Não foi surpresa que ela tivesse acumulado uma coleção de fotos de sua jornada recente. Ela as compartilhou regularmente comigo e com as meninas ao longo do último ano. Fingi ignorância e subi as escadas para me trocar, mas uma nova ideia começou a tomar forma em minha mente. Minha esposa estava grudada no telefone como uma adolescente, raramente o deixando fora de vista, exceto quando tomava banho todas as noites antes de dormir. Ouvindo a água correndo naquela noite, aproveitei a oportunidade e peguei o telefone dela no quarto de hóspedes. Para minha surpresa, ele não era protegido por senha. Com uma risada maldosa, entrei no aplicativo de fotos dela e deletei tudo. Poucos minutos depois, ainda entretido com minhas ações, apaguei as fotos da viagem dela da nuvem na sala de estar. Assim que terminei, Tracy entrou, com o cabelo enrolado em uma toalha. Não me incomodei em cumprimentá-la. Nossas interações eram tipicamente limitadas à troca de informações, apesar de suas tentativas de conversa. O que está te divertindo, Ren? Ela perguntou. Você está assistindo outro episódio de The Office? Memes de gatos, respondi, clicando na tela que eu tinha escondido e ampliando-a rapidamente inclinei a tela em direção a ela, depois de volta para mim. Eu sabia que estava me comportando infantilmente, mas me senti profundamente injustiçada. Embora eu possa não ter explodido em fúria como alguns, a dor emocional afeta a todos nós igualmente. Talvez eu devesse ter previsto isso. Mas 2 noites depois, entrei em casa e encontrei uma tempestade se formando. Você, criatura desprezível e vil, ela gritou quando entrei na casa vindo da garagem. Não acredito que você fez isso. Todas as minhas fotos. Cada foto minha e de Jax. Diga que você fez backup delas e as escondeu em algum lugar, por favor. Olhei para seu rosto angustiado e marcado por lágrimas. Era como se Jax tivesse morrido de novo. Você me garantiu que quando ele se fosse, ele não seria uma presença em nossas vidas. No entanto, você constantemente revisita as fotos dele, revivendo o seu passado. Eu vi cada uma delas e isso foi muito mais do que mero consolo que você estava oferecendo ao meu antigo melhor amigo, eu retruquei. Mas ele se foi agora. Eu nunca poderei recuperar essas fotos, seu bastardo vingativo, ela soluçou. Dei de ombros indiferentemente. Francamente, eu não me importava. Você não tem autoridade para julgar mesquinharia, murmurei. Tracy passou os 2 dias seguintes fervendo comigo.
Nunca dei as costas para ela, genuinamente preocupada com minha segurança. Eu me certificava de trancar a porta do meu quarto sempre que não estava presente no cômodo. Tracy tinha uma rotina de fazer compras de supermercado nas manhãs de sábado. Quando ela saiu, sentei-me à mesa da cozinha com meu café, e nenhum de nós falou uma palavra o dia todo. Logo depois que ela saiu, chamei um Uber e trouxe uma mala grande e uma bagagem de mão. Pensei por um longo tempo sobre o que escrever no bilhete que planejava deixar para ela. Mas no final, não consegui encontrar as palavras certas, exceto insultos, então decidi não deixar nenhum bilhete. Imaginei que ela perceberia mais tarde no dia, quando eu não voltasse para casa. Ela finalmente percebeu por volta das 21 horas. Foi quando a primeira ligação chegou. Ao ligar meu telefone novamente em Lisboa, Portugal, descobri mais 3 chamadas perdidas, incluindo uma de cada uma das minhas filhas. Ouvi as mensagens, mas não retornei nenhuma das ligações. Afinal, eu estava de férias. Sabendo que Tracy não havia voltado ao trabalho após seu ano sabático, imaginei que ela estaria em casa na segunda-feira de manhã quando o oficial de justiça chegasse. Nos últimos 6 meses, tomei todas as precauções estereotipadas de divórcio, como separar nossas finanças e cancelar nossos cartões de crédito conjuntos. Isso lhe daria mais do que o suficiente para viver por cerca de 1 ano, desde que ela não fizesse nenhuma compra precipitada, como comprar uma Lamborghini. Vila me ligou por volta das 16 horas, horário de Lisboa. Naquele momento, eu estava sentado em um café aconchegante, saboreando um vinho tinto seco junto com 2 variedades de queijo quando meu telefone tocou. Depois de trocar gentilezas, Vila mencionou, minha garçonete me informou que ela não recebeu bem a notícia. Particularmente, seu pedido de adultério pareceu perturbá-la, apesar da falta de impacto no acordo. As imagens deles envolvidos em atividades adúlteras realmente a abalaram, de acordo com meu servidor. Você enviou essas fotos para minhas filhas, como? Discutimos, e separadamente para o cunhado do meu genro? Eu perguntei. Minha filha parecia acreditar que seu caso com Jacques era algum tipo de gentileza. Eu queria garantir que eles vissem a realidade de suas ações, e queria que os cunhados do meu genro vissem o que suas esposas consideram compassivo. Isso deve desencadear algumas discussões interessantes nessas casas hoje à noite. Segui as instruções do meu cliente precisamente com a formulação apropriada, Vila garantiu. Obrigada, respondi suavemente. Não tenho orgulho de recorrer a isso, mas estou cansada de ser pintada como a vilã. Ela trapaceou, mas de alguma forma eu sou o errado. Quando voltei para casa depois de 8 semanas, eu estava com um bronzeado profundo e me sentia revigorado. Tracy correu para a cozinha, mas parou de repente quando me viu. Não foi o reencontro alegre que ela esperava. Sabe, eu realmente gostei mais de Portugal e do sul da França, comentei, embora eu pudesse ter gostado mais da viagem inteira se tivesse trazido uma companhia como você fez. Ela olhou para mim, franzindo o nariz em desdém. Você terminou de ser egocêntrica? Ela retrucou. Podemos superar isso e focar em nós novamente? Eu farei qualquer coisa para consertar isso. Por que eu iria querer voltar para nós? Eu retruquei. Claramente, nós não estávamos funcionando se você pudesse simplesmente ir embora e ficar com outra pessoa por quase 1 ano. Ele estava morrendo. Ele era nosso amigo. Eu tinha que estar lá por ele. Ela protestou, sua voz aumentando. Esse argumento é tão cansado quanto o de Jack. Só porque ele estava morrendo não justifica que você fique com ele por 1 ano sem meu consentimento. Fizemos votos como marido e mulher. Você não é minha dona. Eu decido o que fazer com meu corpo. Ela gritou. Errado. Nós nos comprometemos exclusivamente um com o outro quando trocamos votos, eu insisti. Ela tentou resistir ao divórcio, eventualmente buscando representação legal. A ação inicial que seu advogado tomou foi solicitar um registro detalhado de todos os nossos bens combinados individuais. Levou apenas 1 dia para que seu advogado entrasse em contato com Twila e perguntasse sobre o paradeiro do dinheiro que Jack havia me legado. Meu advogado me informou. Esse dinheiro desapareceu há meses, Sr. Robertson.
Meu cliente escolheu não se beneficiar dos fundos ganhos por sua esposa por meios ilícitos, então, após liquidar os impostos, ele fez uma doação ao Fundo Estadual de Viúvas e Órfãos da Polícia, Tvila contou. Ele não pode simplesmente fazer isso, exclamou o advogado de Tracy. Esses fundos pertencem a ambas as partes. Ele não pode gastá-los arbitrariamente. Na verdade, ambos tinham acesso à conta conjunta na época, mas o ponto crucial é que o dinheiro foi deixado diretamente para meu cliente, não para ambos os cônjuges em conjunto, esclareceu Tvila. Suponho que ela tenha a opção de contestar isso, mas considerando que está com a instituição de caridade há mais de 6 meses, ela vai parecer a vida real. O Grinch que roubou o Natal, observou Tvila. A equipe jurídica da instituição de caridade analisou cuidadosamente o assunto antes de aceitar a doação, e não hesitaremos em envolver a mídia. Cerca de 1 hora depois que Tvila me informou sobre a investigação de seu advogado sobre o dinheiro, meu telefone começou a tocar incessantemente. Eu estava evitando todas as tentativas de comunicação desde que ela embarcou em sua jornada, e não vi razão para mudar minha posição. Depois disso, meus filhos começaram a ligar, e apesar de saber o propósito das ligações, eu ainda atendi. Uau, pai, você realmente doou todo o dinheiro do tio Jacques, sério? Stella exclamou ao telefone. Eu certamente doei, Céu, respondi alegremente. O pessoal do fundo ficou em êxtase, e acredito que Jacques também teria aprovado a doação. Mas pai, você sabe que ele gostaria que a mãe tivesse uma parte desse dinheiro. Ele adorava a mãe, Stella lamentou. E aí está o dilema, querida. Ele adorava minha esposa, e ela retribuía. Minha esposa. Suponho que não se pode escolher quem se ama, mas quando você ama o cônjuge de outra pessoa, surgem complicações. E quanto a ela, ela deveria ter me amado apenas. Dessa forma. Ela cruzou um limite. Desrespeitou-me. Por que devo continuar explicando isso? Eu disse. Eu tinha me mudado para um apartamento alguns dias depois de voltar das férias, sentindo que as coisas iriam desandar assim que ela descobrisse que eu tinha gasto o dinheiro de Jacques. Acabou sendo uma escolha sábia. Depois que as notícias sobre minha doação se espalharam, a maioria dos meus amigos na polícia achou que eu tinha enlouquecido. Eu me vi frequentemente explicando meu raciocínio para eles e outros que perguntavam. Fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que se sentiam no direito de comentar sobre minhas escolhas financeiras. Consequentemente, me afastei socialmente. Minha vida girava em torno do trabalho e do lar. Minhas filhas se distanciaram, chateadas com minhas ações contra a doação de dinheiro de Tracy e Jacques. No entanto, o cunhado do meu genro ocasionalmente visitava. O marido de Lori, Grant, fazia isso discretamente, enquanto o marido de Stella, Abel, me apoiava abertamente, apesar de seu casamento tenso devido a Stella defender a infidelidade de Tracy. Não dá para deixar de imaginar quando chegará minha vez, pai, Abel confidenciou durante uma de nossas noites de cerveja no deck. Stella deve perceber o erro da mamãe. Espero que o apoio dela seja apenas uma fachada. Uma noite, Tvila apareceu com uma garrafa de uísque Glenmorangie Single Malt e um quebra-cabeça de 5.000 peças. Trem, eu entendo que você ainda não está oficialmente divorciado, mas há muitas mulheres ótimas por aí que se interessariam por um cara legal como você. Você deveria considerar se expor, por assim dizer. Não estou sugerindo que você vá aos extremos que sua esposa foi, mas desde que você iniciou o divórcio meses atrás, dificilmente alguém o culparia por buscar companhia, Tvila observou. É uma pena que você não tenha o talento de escrita que sua falecida parceira tinha, porque essa situação poderia render um livro fascinante. Há muitos detalhes dos quais você não tem conhecimento porque sua esposa não os revela, mas você tem material suficiente para criar uma ficção convincente suplementada por sua imaginação. Trem levantou as 2 sobrancelhas em compreensão. Então ele abriu um sorriso enquanto segurava o telefone. Estou a par de mais informações do que ela percebe. Meu ex gostava de me provocar com revelações ocasionais, eu revelei. Houve homenagem atroz na Grécia e encontros com 2 policiais maores na Nova Zelândia. Tenho vídeos de ambos. E você nunca revelou isso ao seu advogado? Tvila questionou, com uma pitada de reprovação em seu tom.
Eu sabia que não precisávamos deles para atingir nossos objetivos, respondi, olhando nos olhos de Tvila, mas isso não significa que eu não tenha falhas. Não estou descartando seu uso potencial no futuro. Desta vez, Tvila levantou as sobrancelhas. Aprendo algo novo toda vez que nos encontramos, ela comentou. Quanto mais eu ponderava, mais eu me pegava abraçando a sugestão de Tvila de escrever um livro. Com nada mais acontecendo na minha vida, exceto trabalho, eu tinha tempo para isso. Se Jacques conseguia, e eu sabia que ele não era exatamente um gênio literário, então certamente eu também conseguiria, especialmente porque eu já tinha a essência da história exposta diante de mim. 2 meses depois, eu estava oficialmente liberado. Reservei uma mesa no meu restaurante favorito e disquei para Tvila, que agora não era mais apenas minha advogada. Você se lembrou do meu número. Que atencioso, ela comentou enquanto atendia. Imagino que esta ligação seja para marcar sua nova liberdade. Você sabe que é um dia bem comum para ligações como esta, certo? Eu realmente não tinha pensado nisso, mas faz sentido, respondi. Mas quantos de seus antigos clientes te convidam para jantar? Tenho uma reserva no Cyrannus hoje à noite às 7. É um aviso em cima da hora, mas eu queria te pegar antes que você pudesse inventar uma desculpa educada. Mas eu não terei tempo de me trocar para algo adequado para um encontro, ela protestou. Eu sei que você sempre se veste impecavelmente para o trabalho, eu retruquei. Prefiro algo um pouco menos advogado para saídas sociais, ela explicou. Tenho certeza de que podemos encontrar algo menos advogado para bebidas e sobremesa na minha casa depois, sugere. Nesse caso, como posso recusar? Ela concordou. Ciente de que ela estaria bem vestida, optei pelo meu terno azul escuro para meu primeiro encontro em mais de 33 anos. Eu não conseguia me livrar da sensação de ser um jovem de 16 anos novamente, nervoso para meu primeiro encontro com Emma Visoki. Refletindo sobre isso, lembrei-me de vomitar cerca de 15 minutos antes de eu ter que buscá-la. Ela me deu seu endereço na parte nobre da cidade, o que não era surpreendente, dada sua carreira de sucesso como advogada, vivendo de forma independente desde seu divórcio há 15 anos de um cônjuge infiel. O que me surpreendeu foi seu traje quando ela atendeu à porta. Ela usava um vestido marrom revelador que parava alguns centímetros acima dos joelhos, acentuando sua cintura fina e se movendo graciosamente com ela. Pela primeira vez desde que a conheci, seu cabelo ruivo fluía livremente pelos ombros. Uau, murmurei baixinho, talvez não baixinho o suficiente. Vou levar isso como um elogio, então, ela respondeu, sua voz cheia de alegria. Saí do trabalho um pouco mais cedo para me arrumar. Fiquei momentaneamente nervoso. Olhei para ela descaradamente como se ela fosse uma refeição deliciosa e eu estivesse faminto. Quando percebi que ela estava me observando, torci para não estar babando visivelmente. Eu entendo, Ren, ela disse gentilmente. Sei que você está um pouco fora de prática, prometo pegar leve com você esta noite. Estendi a mão para pegar a dela e partimos. Durante seu tempo como minha advogada, Tvila demonstrou qualidades como charme, senso de humor e alta inteligência. Aquela noite foi diferente de qualquer outra que eu tenha experimentado em muito tempo. Não é desdém por Tracy, é só que Tvila e eu tínhamos uma conexão profunda. Ela trouxe algo novo para minha vida. Nós duas pedimos cheesecake e eu a levei para minha casa. Fiz café e servi um copo de bailês para nós dois. Ren, você pode me emprestar aquela camiseta? Tvila perguntou baixinho. Sabe, esse não é o tipo de coisa legal que eu prometi. Claro, eu respondi e comecei a desabotoar minha camisa branca. Ela pegou uma camisa e desapareceu no banheiro por alguns minutos. Quando ela saiu, o vestido estava pendurado no braço e ela segurava sapatos de salto alto na mão. Ela estava ciente do efeito que estava tendo em mim enquanto estávamos sentados juntos no meu sofá, tomando café e saboreando cheesecake. 5 minutos depois que o cheesecake terminou, nos encontramos presos em um abraço apaixonado no sofá. Já fazia mais de 18 meses desde meu último encontro com uma mulher e eu não conseguia deixar de me preocupar se eu estaria à altura, especialmente para ela. Eu entendo que cada mulher é única, então tentei prestar bastante atenção às preferências de Tvila.
Tentei fazer com que essa intimidade fosse inesquecível. Honestamente, a capacidade de resposta de Tvila superou qualquer outra com quem já estive antes. 20 minutos depois, Tvila mencionou que tinha que ir para casa trabalhar de manhã, embora eu tivesse um turno noturno às 3 da tarde. Quero que saiba que normalmente não durmo com qualquer um e você é o primeiro ex-cliente que tive, ela confessou, e se estiver interessado, aprendi algo novo de novo. Suas palavras me fizeram corar, esperando que fosse um elogio. Você é incrível. Podemos nos ver de novo? Perguntei, me sentindo um pouco vulnerável. Eu ficaria desapontada se você não o fizesse, ela respondeu, mas eu entenderei se você quiser considerar outras opções. Não, eu não quero. Por que não vemos onde isso nos leva? Todo mundo aconselha a não se apressar, mas por que não posso levar meu tempo com você? Se eu gosto de sorvete de chocolate, por que eu deveria experimentar sorvete de baunilha antes de comer outra porção de chocolate? Eu sugeri. Sim, eu disse isso, para meu constrangimento, mas ela sorriu e concordou. Marcamos um encontro para o próximo sábado, meu próximo dia de folga. Escrever um livro estava completamente fora do meu reino habitual. Ao ponto do absurdo. Ao longo da minha carreira, escrevi inúmeros relatórios, mas essa era a extensão do meu histórico de escrita. Ficção era um território totalmente desconhecido para mim. Os relatórios policiais eram estritamente não ficcionais, aderindo a uma abordagem de apenas fatos. O estilo era inexistente, embora a gramática importasse. Felizmente, eu tinha me aprofundado na ficção, devorando todos os 6 livros de Jacques. Se Jacques conseguia, imaginei. Uma vantagem que eu tinha sobre Jacques era a minha experiência direta com a história que eu estava contando, ou pelo menos uma parte significativa dela. Embora eu não tivesse a perspectiva de Tracy, ser ficção me permitiu embelezar livremente. Tentei operar dentro de limites morais, mas depois que ela virou minhas filhas contra mim, percebi que era hora de me livrar da minha persona de senhor cara legal. Isso significava alavancar as próprias indiscrições de Tracy contra ela. Contar as partes da história que vivi não foi nada catártico. Foi doloroso. Muitas vezes, eu escrevia por meros minutos antes de sucumbir à frustração, muitas vezes resultando em canecas de café quebradas. Depois de demolir a última das minhas 8 canecas de cerâmica, recorri a um conjunto de canecas de plástico rígido supostamente indestrutíveis do Walmart. Mesmo assim, consegui destruir 6 delas antes de completar o primeiro rascunho. Para manter minha sanidade, exagerei nas façanhas da minha heroína promíscua. Além do caso dela com seu parceiro moribundo durante nossa jornada ao redor do mundo, preparei um cenário para encontros com 2 dúzias de outros homens, fotos das quais Jacques compartilhou. Dada minha atitude em relação a Tracy, duvido que ela soubesse sobre Jacques compartilhando fotos. Mas isso provavelmente mudará. Pedi a Tvila, minha advogada, para revisar meu projeto. Advogados, como regra, têm excelente domínio da língua e um aguçado senso de decência. Eu confiei na opinião dela quando necessário, especialmente quando eu estava oscilando à beira da indecência. Sua primeira preocupação foi minha decisão de nomear a personagem errada de Tracy no livro, embora a verdade possa servir como uma defesa contra acusações de difamação e calúnia. Usar o nome da minha ex-esposa para uma personagem é repleto de problemas legais e expõe minha própria experiência. Na verdade, você admite publicamente que foi traído, ela alertou. Você manteve seus problemas em segredo enquanto ela te traiu, mas nomear um personagem com o nome dela faria a diferença. Eu basicamente fiz isso para proteger meus filhos, mas desde que eles se juntaram a Tracy, não me sinto mais obrigado a protegê-los. Deixe tudo seguir seu curso, eu respondi. Depois de meio ano com Tvila, eu tinha certeza de que ela era a pessoa com quem eu queria passar a vida e ela prontamente aceitou quando eu a pedi em casamento. Nosso casamento íntimo aconteceu 6 meses depois, e eu me mudei para a casa dela. A vida continuou para nós dois, mas houve uma reviravolta. Quando terminei meu livro, procurei o editor de Jacques, alavancando seu nome e nossa conexão sem hesitação. Parecia o mínimo que meu antigo amigo poderia fazer por mim. O editor demonstrou interesse em meus capítulos iniciais e solicitou o manuscrito inteiro para um de seus editores internos revisar.
Depois de receber 17.000 edições e reescrever 2 capítulos do zero, o editor ficou genuinamente entusiasmado em endossar o manuscrito. Eu tinha Tvila Rainwater, agora minha advogada, lidando com as negociações em meu nome, embora na realidade tenhamos aceitado a oferta inicial deles devido à minha falta de influência como novata. Minha escrita foi rotulada como um destruidor de corpetes na indústria, atendendo principalmente a mulheres com mais de 40 anos, já que a demografia mais jovem parecia desinteressada em livros. No entanto, meu livro saiu voando das prateleiras em sua tiragem limitada inicial, levando a editora a triplicar a tiragem para edições subsequentes. Não vou fingir que tenho conhecimento sobre a indústria do livro, mas a editora seguiu em frente com 3 impressões adicionais do meu livro nos meses seguintes. Inesperadamente, ele se tornou um best-seller. Quem imaginaria? Como você descobriu sobre o trio e os caras maores, hein? Tracy perguntou baixinho quando atendi o telefone alguns meses depois do lançamento do livro. Sei que a maior parte do que você escreveu foi apenas sensacionalismo para atrair leitores. Mas você acertou 2 aspectos perfeitamente, e eu não acredito em coincidências. Quem traiu minha confiança? Uma miríade de pensamentos correu pela minha mente naquele momento, ser magnânimo não era um deles. Seu parceiro, respondi sem rodeios. O idiota decidiu me enviar vídeos dos 2 incidentes. Ele não conseguiu resistir a ostentar sua infidelidade na minha cara. Oh, Deus, não! Eu nunca quis que você visse isso, ela disse. Sinto muito. Tenho certeza que sim, retruquei. Nunca ostentei isso na sua cara. Nunca mostrei às meninas nem quando elas te defendiam, mas isso é passado. Vou contar a verdade a elas. Mostre os vídeos quando elas pedirem. E elas vão. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te convencer a não mostrar esses vídeos para as meninas? Ela implorou. Tinha, mas você não foi inteligente o suficiente para fazer isso a tempo. Esse navio já partiu há muito tempo, comentei. Demorou uma semana até minha filha mais nova ligar, e ela ficou furiosa. Lori me repreendeu pelo telefone. Eu entendo que é para ser ficção, pai, mas você sabia quando escreveu que muitos iriam presumir que era mamãe, e você a retratou como a pior. Eu esperava mais de você. Nem tudo foi inventado, eu respondi. Alguns foram inspirados por eventos reais. Sei que você pode não querer ouvir, então vou lhe enviar vídeos de 2 incidentes. Vou esperar suas desculpas. Então você pode compartilhar isso com sua irmã, e ela pode se desculpar também. Depois de desligar, enviei os 2 vídeos, totalizando cerca de 30 minutos. Aproximadamente 35 minutos depois, meu telefone tocou. Atendi imediatamente sem verificar o identificador de chamadas. Sinto muito, papai. Eu não queria acreditar que a mamãe pudesse fazer isso com você. Ajudar o tio Jacques era uma coisa, mas isso é diferente, ela disse, sua voz cheia de remorso. Na verdade, querida, não era só sobre ela ajudar o tio Jacques. Ela me traiu com ele, e a doença dele não era uma justificativa. Ela fez isso porque queria. Essa é a conclusão, eu disse firmemente. 1 hora depois, recebi o segundo pedido de desculpas, acompanhado de lágrimas. Eu queria que tivesse sido diferente, mas foi o que foi. Eu não ganhei riqueza diretamente com as vendas do meu livro, mas sim quando um grande estúdio de cinema adquiriu os direitos para adaptá-lo para um filme. Eles me deram uma quantia substancial, o suficiente para eu me aposentar imediatamente se eu quisesse. O que eu fiz? A única razão pela qual continuei trabalhando foi porque meu divórcio adiou minha aposentadoria da polícia por 3 anos. Cerca de 1 ano depois, o filme foi produzido, e recebi um pagamento generoso pelo meu papel como consultor de roteiro. Demorou mais 9 meses para o filme ser lançado, e então as coisas realmente pioraram. Como Tvila me explicou, ler as palavras era uma coisa, mas testemunhar as ações era uma experiência completamente diferente e muito mais angustiante. Minha filha mais velha expressou, pai, era realmente necessário levar isso a esse ponto? Durante nossa ligação, eu a corrigi gentilmente, acredito que já tivemos essa discussão antes. Foi sua mãe que levou isso a esse ponto.
Você está direcionando sua frustração para o mensageiro. De novo. Desculpando-se suavemente, ela respondeu, sinto muito, pai. É que você parece ter uma ótima vida com Tvila, enquanto ela não tem muita. Eu a tranquilizei. É decisão dela, querida. Ações têm consequências. Ela fez a escolha de partir para uma aventura de 1 ano ao redor do mundo com um homem que não era seu marido. Eu a amava. Eu a adverti. Mas ela não me amava o suficiente para dar ouvidos ao aviso. Por alguma razão inexplicável, ela acreditava que poderia ter tudo. Mas a realidade não funciona dessa forma. Ela destruiu minha vida. Se não fosse por Tvila, minha vida estaria em frangalhos. Sua mãe tomou sua decisão e me descartou. Me descartou. Recusei-me a passar um único momento me preocupando com o destino dela. Ela fez a cama. Por que ela está surpresa que seja desagradável? A música de fundo estava ficando cada vez mais alta. O carnaval no Rio de Janeiro é parecido com o Mardi Gras em Nova Orleans. Mas amplificado. Tvila e eu tínhamos resolvido embarcar em nossa própria jornada global. Desculpas, querida. Mas o barulho está dificultando a continuação da nossa conversa. Por favor, transmita meus cumprimentos a todos em casa. Nos encontramos mais tarde, concluí.